Voltando então, pessoal. Falamos de pompagem, agora nós vamos dar uma ênfase maior na tração. Tração, pessoal, é uma técnica que consiste em uma aplicação de força de distração longitudinal para promover o alongamento dos tecidos moles, normalmente na coluna vertebral, mas pode ser usado no esqueleto apendicular também. As vantagens de utilizar a tração, em especial a tração manual, é que nós temos uma referência, um feedback sensorial do toque. E a especificidade dessa técnica é feita quando o paciente está completamente em repouso. Então, por isso que pode ser utilizada em especial após uma pompagem das estruturas cervicais, dorsais. Então, como está descrito aqui no slide, tração é o ato de esticar ou puxar, ou uma força de distensão localizada aí. Geralmente serve para alongar uma determinada parte ou separar duas ou mais partes de uma articulação. Tudo bem? Então, tração é um procedimento utilizado no tratamento para alívio de várias condições clínicas da coluna vertebral, ok? É o ato de esticar ou puxar ou uma força de distensão, geralmente utilizada para alongar uma determinada parte ou separar duas ou mais partes. Ela é geralmente utilizada na coluna cervical lombar, como eu já disse, mas dá para a gente utilizar muito associada a movimentos de balanceamento, arraste dos membros superiores ou inferiores. Essa capacidade de afastar, de separar, é um movimento considerado translatório e que causa uma folga articular, né? Aumentando o espaço no meio da articulação, pelo afastamento ocasionado entre as duas extremidades dessa articulação, ok? A gente utiliza esse movimento de tração da coluna de uma forma bem espectral, né, em que a gente vai trabalhar com condições dolorosas, em especiais aquelas condições em que nós temos compressão ou pinçamento de partes neurais. Né? Quando você tem uma radiculopatia, uma hérnia de disco ou qualquer outra estrutura que possa estar sofrendo um processo de compressão, a gente utiliza o movimento de tracionar, de arrastar, para causar um relaxamento dessas estruturas e, consequentemente, conseguir chegar nessas estruturas que estão sob uma pressão muito grande, concentrações de oxigênio e de sangue, né? Geralmente, caso se perceba que os fatores ocasionados por essa radiculopatia ou alteração seriam pelo menos em parte resultante dessas compressões neurais, hérnias de disco, então a tração é um excelente artefato utilizado como fonte de tratamento. Comprimir uma raiz nervosa central, periférica, em qualquer porção do nervo vai causar alterações de caráter sensitivo e motor, não é? Uma protusão discal, uma hérnia de disco, e essa sensibilidade ou influxos neurais podem ser utilizados e melhor empregados junto a uma tração. Então visualiza, faça toda uma pompagem lombar, cervical, de onde quer que esteja sofrendo essa compressão. O movimento de tração dessa estrutura cervical ou lombar, e com isso você pode associar, após o movimento de tração, a terapia sacrocraniana, uma mobilização neural e outros recursos, né? Houve perda de força, fortalecimento das estruturas musculares, houve perda de amplitude de movimento, ganho, mobilização articular passiva, entre outras técnicas. Para Kisner e Kolbe, a tração ela é utilizada para ocasiões onde existe compressão, estenose da coluna, tanto intraforaminal como nos processos transversos dessa vértebra ou em qualquer porção. Em especial para Kisner, quando existe alguma alteração na articulação facetária, não é? Em que começa a haver perda funcional ou diminuição do espaço entre uma faceta articular da coluna e a outra. Assim, em casos de hipomobilidade, ou seja, quando a mobilidade da região cervical, dorsal ou lombar se encontram diminuídas,
devido a disfunções ou qualquer alteração degenerativa, sempre que existe essa limitação ou diminuição da amplitude de movimento, a tração pode ser usada para melhorar ou otimizar o ganho de função dentro de uma amplitude de movimento normal, não é? E, associado a isso, você pode utilizar técnicas de mobilização articular passiva para estimular o retorno dos movimentos osteocinemáticos e artrocinemáticos para que o paciente não tenha perdas funcionais. Numa tração cervical, o que mais vai ter eficiência é quando o paciente se encontra totalmente relaxado. Normalmente, a cabeça deve estar devidamente posicionada. Caso essa cabeça não esteja posicionada, fibras superiores do trapézio, esternocleidomastoide até o platisma vão entrar em contração para aproximar a cabeça da estrutura do tronco, evitando que ela se balance, caia, né? E o paciente sofra alguma lesão. O fuso neuromuscular desses músculos que eu falei, fibras superiores de trapézio, esternocleidomastoideo, né, são fusos altamente excitáveis. Então, qualquer mobilização brusca realizada aí vai causar um espasmo muscular e contração. Então, o ideal é manter a cabeça 100% apoiada no divã, na maca, onde quer que seja, e ocasionar um movimento de arraste. Puxa a cabeça para cima, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, aqui também tá uma mão no queixo, só que tá bem discreta. Aqui nós vamos sustentar o queixo do paciente para evitar que esse faça um movimento de flexão e extensão da cabeça, né? Vamos pedir, obviamente, para ele guardar a língua dentro da boca, apoiando a ponta da língua sob a região do céu da boca. E aí, com isso, executar esse movimento de arraste de forma lenta, né? Não brusca e com uma pressão controlada que vai aumentando conforme o movimento expiratório do seu paciente. Soltou o ar, você puxa mais e assim vai sucessivamente. Na tração lombar, a mesma coisa vai ser feita. A diferença é que nós vamos precisar do auxílio do paciente, ele vai ter que dar uma levantadinha do quadril para que a sua mão possa se encaixar próximo dos processos transversos da vértebra lombar. Você pode iniciar com um movimento de pompagem da região lombar e finalizar quando a mão do seu paciente, quando a sua mão chegar no próximo do osso do sacro. Ali você vai fazer uma preensão, segurar as últimas vértebras lombares e o osso do sacro. E quando o seu paciente estiver no movimento expiratório, soltando o ar, você vai pedir para que ela relaxe e puxe em sentido caudal, puxa para baixo. Na direção do corpo do paciente. Nem sentido caudal, você puxa a coluna lombar dessa paciente. Eu coloquei essa foto porque eu achei muito interessante. Eu estava fazendo pesquisas de imagens para poder colocar aqui, que normalmente essa aula eu dou ela de caráter mais prático, né? Eu já marco a aula direto lá nas clínicas, porque não tem tanto conteúdo teórico e sim uma abordagem mais prática. E aí eu encontrei essa foto. E não, isso não é uma tração lombar, tá bem? Observe que aqui, ó, por mais que ela tá de blusa, tá tendo toda uma descompensação, a coluna não está devidamente aderida no solo. Essa faixa de tração tá fazendo um movimento ascendente, ou seja, apenas puxando a perna dessa paciente numa anteriorização do joelho e com as mãos em elevação, toda a região torácica está elevada. Olha o diafragma como é que tá alto aqui. Né? Então, a coluna lombar mesmo não está sofrendo processo de tração nenhuma. Fora que tratar paciente, fazer um movimento de tração com utilização de calça jeans e esse cinto não vai resolver nada, não precisa nem fazer, tá? Mas a outra forma... Você já observa que as estruturas estão devidamente posicionadas, a paciente já foi, né, totalmente relaxada, as estruturas mais superiores, para aí você poder fazer a tração da região lombar. E só uma dica, meu pessoal, quando vocês forem manipular um paciente, a gente sabe que o sistema sacro e crânio, eles são interligados. Portanto, iniciem com uma pompagem global, uma manipulação dos tecidos mais ascendentes, cranianos, cervicais, dorsais, para, por último, realizar essa tração na região lombar. Observe que tracionar a região lombar imediatamente não é interessante.
Por quê? É uma região excessivamente rígida e que ao fazer esse movimento de arraste, se o paciente não estiver devidamente relaxado, você não vai conseguir afastar as duas extremidades articulares. E você só vai desgastar a sua mão, fazer uma força excessiva sem conseguir fazer com que isso tenha um efeito desejado. Essa é a bibliografia que foi utilizada para preparar a aula. Todos esses livros se encontram na biblioteca da nossa faculdade. Porém, eu entreguei para vocês, né, um direcionamento da nossa aula, né, um documento que está em formato PDF, e este documento eu tenho várias videoaulas que mostram como fazer as pompagens e as trações, não é? Então assistam eles, procurem mais videoaulas de como executar e tentem empregar isso em algum membro da sua família que esteja em contato direto com você. Sabemos que nesse momento de pandemia não é interessante a utilização de aglomeração. Porém, com algumas exceções, eu sei que vários de vocês moram com o pai, a mãe, não é, irmãos. Então, por favor, tentem aplicar essas técnicas com um membro da família que já está em convívio direto. Não é você sair da sua casa e fazer lá no seu avô e na sua avó, viu? Então, já tem um membro da família em convivência direto, então, por favor, faça, né, vai tentando fazer a empregabilidade dessas técnicas, não é? E alguma dúvida, estou à disposição. Por hoje é só, obrigada.